Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. Olá, nobres amigos, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Sou Sandro Santos, estou falando da cidade de São Pedro da Aldeia, região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, onde resido. Sou tarefeiro do Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA, e também componho o NEESC, que é o Núcleo de Estudo Espírita da Esquadra. Nós somos um grupo de militares da Marinha do Brasil que nos encontramos ao longo da semana para estudar e também divulgar o Espiritismo em nosso meio, em nossa família naval. Estamos muito felizes com esta oportunidade que nos presenteia o companheiro Hélio Dias, essa chance de externarmos, conscientes do nosso estreito entendimento e percepção das leis soberanas do Criador. Esse momento de reflexão é muito importante porque é a partir dele que a gente vai aprendendo um pouco mais sobre essa dinâmica da vida. Por aqui já passaram vários companheiros de movimento espírita que nos deixaram uma mensagem muito interessante para a gente refletir, aprender e assim evoluirmos uns com os outros. Não poderíamos iniciar essa conversa sem ao menos agradecer ao nosso Pai Celestial, a Deus, nosso Criador, pelas bênçãos que Ele nos tem concedido desde o momento da nossa criação. É por isso que, neste momento, lhe agradecemos, Senhor, pelo maior dom que o Senhor poderia nos dar, que é o dom da vida, e também o maior presente que poderíamos receber, que é a imortalidade da alma. A imortalidade da alma que está diretamente ligada com o assunto que nós escolhemos para conversar nesta oportunidade. Vamos conversar um pouco sobre a morte. Isso mesmo, meus irmãos, a morte que ainda é um assunto que nos causa um certo pavor e medo. Na verdade, sempre foi assim. Desde muitos tempos, o ser humano sempre evitou pensar, falar e conversar sobre esse tema. Talvez tenha sido por conta do desconhecimento deste fenômeno que nós espíritas sabemos ser um fenômeno natural. Nós que estamos nas fileiras espíritas e que estamos mergulhados neste oceano de informações do mundo espiritual, nós que somos, os detentores e divulgadores fiéis deste manancial de revelações, compreendemos a morte de uma maneira bem diferente. Acreditamos que a morte é mais uma das leis naturais em que se encerra uma fase no plano físico e que se reinicia uma nova etapa no plano espiritual. E aprendemos com a literatura espírita, com a própria codificação, que somos espíritos, por isso nós somos imortais. Que o falecimento do corpo deve ser encarado e compreendido como um inevitável acontecimento, que é extremamente necessário à evolução contínua do espírito, que se utiliza daquela capa, daquela espécie de ferramenta para vivenciar as situações do mundo físico, do mundo carnal, que são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento, seja ele intelectual, moral ou espiritual. E é natural que, diante desse rompimento físico, dessa volta do espírito à pátria espiritual, sintamos sim saudades da convivência daqueles entes queridos que partiram antes de nós. Afinal, nós os amamos, E é justamente por esse amor que devemos nos esforçar para compreender que a partida daqueles que estimamos, sentimentos sinceros de carinho, respeito e amor, deve ser aceitado de uma forma consciente, pois quando rompermos essa barreira do mundo físico e adentramos as portas da pátria espiritual, sentimos todas as vibrações que são destinadas a nós. E é neste ponto que é imperioso lembrarmos que se nossos amores que permanecem aqui, mergulhados num clima de desespero, tristeza, desesperanças,
eles emitem essas vibrações e, de certa forma, podem prejudicar, pode causar sérios danos para aqueles que partiram. Então, por isso é que devemos agir de maneira contrária, sempre emitindo vibrações positivas para aqueles que regressaram ao mundo espiritual. Jamais a gente deve pensar com tristeza, com melancolia. Eu sei que é natural, é uma coisa bem difícil, mas o esforço que deve ser feito é o movimento contrário, é de emissão de bons pensamentos, aquelas lembranças felizes que tivemos oportunidade, agradecer a Deus em prece pelo privilégio de termos convivido com aqueles irmãos que partiram. E jamais devemos esquecer também, nesse contexto, que toda prece dirigida a um espírito, ou seja, toda prece que realizamos em favor dos nossos entes que partiram, será recebida como um bálsamo de luz, uma verdadeira injeção de bom ânimo, de carinho e de amor. Tudo isso eles precisam na parte espiritual. Porque muitas das vezes esses nossos irmãos recém-chegados ao mundo espiritual, eles ainda estão vivendo aquela perturbação espiritual natural dos recém-chegados. Por quê? Porque eles ainda não estão lúcidos da real situação na qual está inserido. E em alguns casos, o recebimento desse remédio divino, que é o nosso amor para com aquele que partiu, é um estímulo que aquele espírito necessitava para dar o primeiro passo na sua redenção. Poderá lhe fazer um bem tão grande que vai lhe despertar um sentimento, muitas das vezes de arrependimento por uma escolha indevida ou desagradável que teve na vida carnal, e que só agora ele consegue absorver esse carinho nosso através desses bons pensamentos. O seu sentimento de angústia, de sofrimento, de culpa, dá espaço a um sentimento de gratidão a Deus. E é nesse exato momento, nessa reflexão que ele tem, nessa saudade de produzir o bem, aquela sensação de ter feito algo de bom para alguém, que é o alívio energético que ele precisava. E é justamente nessa hora que ele expande, que ele eleva a mente e aí cria sintonia para que ele seja socorrido pelos benfeitores espirituais que lhe sempre acompanharam, mas que não tinha aquela sintonia desejável para acolhê-lo. Então, meus irmãos, para finalizar, nós que já somos detentores de todas essas verdades que a espiritualidade amiga nos traz, nós que já compreendemos e temos a convicção que a morte é apenas uma partida, um regresso à vida espiritual daqueles que amamos, devemos utilizar esse conhecimento, essa ferramenta maravilhosa que é o Espiritismo, a terceira revelação, o Consolador prometido pelo Cristo, para levar o lenitivo aos nossos companheiros que ainda sofrem tanto com este fenômeno. Agradecer a Deus pelo maior presente que Ele poderia nos ter dado, que é a imortalidade da alma. A lei da reencarnação, essa lei soberana, que tanto nos concede a oportunidade de refazermos o que em outro momento fomos equivocados, mas, sobretudo, nos dá condição de reparar e nos reajustarmos com as leis do próprio Criador. Que cada um de nós possa utilizar da palavra e do bom pensamento para aqueles nossos amigos que partiram para a pátria espiritual, mas, sobretudo, que tenhamos sempre o bom ânimo, a esperança de levarmos conhecimento da doutrina espírita àqueles que ainda sofrem e àqueles que ainda não compreendem a dinâmica da vida. Que a paz do Cristo reine soberanamente em nossos corações e muito obrigado pela atenção.
Até a próxima. Ave Cristo.